Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de História do Ceará. Essa semana a gente não vai revisar conteúdos passados, tá? A gente vai dar entrada em novos conteúdos que vai ser sobre os índios do Ceará, né? Então eu vou pegar ali 3 capítulos do nosso livro de História do Ceará, né? Que fala sobre os índios do Ceará, e vou já seguir. Só que vocês vão fazer a atividade do livro, né? Que é uma atividade bem curtinha, mas algumas questões, né, daqui dessa aula de hoje vai cair no nosso TD de História. Como vocês sabem, o TD de História tem questões abordadas na disciplina de História, e tem questões abordadas aqui na nossa disciplina de História do Ceará. Então, o TD dessa semana de História, ele vai ter algumas questões desse conteúdo dessa aula, certo? De História do Ceará. Então, vamos se atentar aqui. A gente vai ver ali, né, logo ali no começo, nas primeiras unidades, né, sobre esse tema aí dos índios no Ceará, sobre as principais tribos indígenas, né, na página 32. E o que diz pra gente ali, né, que no território cearense, né, na época do seu descobrimento, eram habitados apenas dois povos selvagens, né? Tinha apenas dois povos selvagens, dois povos indígenas que habitavam aqui, que eram os tupis e os cariris. Só que esses dois povos, né, que a gente pode chamar de nação, eles se dividiam em 60 tribos, certo? Dessas tribos a gente vai ter aqui algumas principais, né, que são Anassé, né, que ficava ali onde hoje é São Gonçalo do Amarante, tinha 1.200 pessoas essa tribo. Gavião, né, a segunda tribo que diz aí. Gavião, que ficava ali onde hoje é o Monsenhor Tabosa, que tinha 56. Genipapo Canidé, nas margens da Lagoa Encantada, no Aquiraz, com 304 habitantes nessa tribo. Calabaça, em Crateús, com 229 pessoas. Canidé, Aratuba, e no Canidé, né, essa tribo Canidé, eles habitavam ali em Aratuba e no Canidé, e tinham 713 pessoas. Cariri, eles habitavam ali no Crateús e tinha 116 pessoas. Paiacu, ali já habitavam tanto Aquiraz quanto Pacajus, e não tem ideia de quantas pessoas tinha nessa tribo, tá? Os Pitaguari, eles habitavam onde hoje é Maracanaú e também onde hoje é Pacatuba, tinha 3.181 habitantes, né, nessas tribos. Potiguara, eles habitavam tanto Monsenhor Tabosa, como Novo Oriente, como Tamborim e Crateús, né, e tinham cerca ali de 3.532 índios nessa tribo. Os Tabajaras, que habitavam ali onde hoje é Crateús, Poranga, Monsenhor Tabosa e Ipueiras, e tinham 2.982 índios. Tapeba, né, habitava ali onde hoje é Calcaia, e era a tribo com um número maior de indígenas, com 6.518. E aqui nós temos os Tremembé, que eles habitavam ali em Almofala, Aracaú, Itapipoca, Itarema, e tinha 3.007, né, índios. E em Tupinambá, né, que eles habitavam ali onde hoje é Crateús, e tinha cerca de 38 habitantes. Aqui nós temos informando 13 tribos, tá? 13 etnias, mas são 14 etnias principais, certo? É porque a Tupibá, Tapuiá, acho que assim pronuncia, eles não estão aqui constando, né? Porque não tem informações a respeito do município ou da população, né, dessa tribo, certo? Mas são 14, são essas 13 aqui, mais Tupibá, Tapuiá, certo? E aqui tem falando, gente, que na década de 1990 a FUNAI iniciou o processo de reconhecimento dos povos indígenas do Ceará, que é o que? É justamente fazer esse levantamento aqui, ó, de saber onde essas tribos habitam, qual o local que eles habitam, quem são as pessoas que habitam essa tribo, né? Quantas são, certo? Então esse é o reconhecimento, né? Para saber quantas tribos tem aqui no estado do Ceará, né? Quais são os costumes, registrar todos os dados precisos dessas tribos, certo? A gente vai ver aqui um pouco sobre a maneira de viver dos índios, né? Ali na página 34, que ele fala o seguinte, ó.
Os índios possuíam grande diversidade de costumes, crenças e línguas. Esse povo vivia em paz com a natureza e só retirava dela o que necessitava para viver. Entre eles não existiam ricos e pobres, pois tudo era compartilhado. Os índios viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais. Porém, existiam grupos que, além dessas atividades, se dedicavam à agricultura. Eles cultivavam a mandioca, utilizavam para fazer massa ou farinha, com o suco da raiz faziam bebidas fermentadas. O mesmo acontecia com o caju e outras frutas. Cultivavam também o milho, a banana e algumas raízes alimentícias. Aqui está falando que a gente até já viu ali na atividade não, né, na nossa aula de história, né, que é um pouco sobre essa relação dos indígenas com a natureza, né, que a gente sabe que é uma relação muito forte, uma relação de respeito, né, onde eles retiram apenas aquilo que eles precisam para poder sobreviver, certo? E aí, como a gente já viu, as atividades que eles fazem para poder sobreviver é de caça, de pesca, de coleta de vegetais, né, no caso da agricultura. E aí ele fala aqui sempre, gente, sobre a mandioca, que é um vegetal que eles utilizam, na verdade é uma raiz, tá? Ela é uma raiz que eles utilizavam para muitas coisas, né? E aqui tem dizendo que eles utilizavam para fazer massa, farinha e o suco da raiz eles faziam bebidas fermentadas, certo? Ela foi muito importante, tá? É um vegetal muito importante para os indígenas. Já as tribos, gente, que habitavam perto do mar, dedicavam-se à pescaria em jangadas feitas de peças de pau muito leves ou canoas de madeira. Cada tribo tinha um chefe que a conduzia em tempo de guerra. Suas armas eram arcos e flechas feitos de madeira. Em cada aldeia indígena havia um cacique que todos respeitavam. Era um líder natural que organizava a tribo. As decisões eram discutidas entre o cacique e os demais integrantes da aldeia. Com a chegada dos europeus, as tribos que habitavam o nosso estado quase desapareceram totalmente, ou pela perseguição dos invasores, ou pelas doenças que esses estrangeiros trouxeram da Europa, como a bexiga e o sarampo, que mataram milhões de índios que habitavam o Ceará. Isso, gente, como a gente também já abordou ali no conteúdo de história, não foi algo exclusivo dos índios cearenses, né? Não aconteceu somente aqui no Ceará, mas em todo o Brasil, né? Em todas as tribos indígenas brasileiras sofreram, né? Tanto com a perseguição dos europeus, como com essas doenças, né? Que foram trazidas, como eu já falei, eles não tinham imunidade suficiente para poder lidar com essas doenças, né? Então eles morriam, muitos morreram por conta de doenças desse tipo, como a gente viu que também a gripe, né, matou muitos. Aqui falando de novo do sarampo, certo? São algumas das doenças que os europeus trouxeram que acabaram disseminando tribos inteiras, né, ou quase todas as pessoas da tribo. Fora isso, como a gente já sabe, a perseguição, né, dos portugueses que queriam tornar os indígenas em mão de obra escrava, né, fazer com que eles trabalhassem para eles, né. Houve muita resistência, com isso houve muita guerra e muita morte também. Vendo um pouco mais sobre antigamente, todo dia era dia do índio, né, na página 36. O que a gente vai entender por isso? Que em 1943, o presidente da República, Getúlio Vargas, assinou a lei que determina o dia 19 de abril como uma data para se comemorar o Dia do Índio. Esse dia não é somente uma data festiva para os índios do Ceará e do Brasil, é também um dia de lutar pelos seus direitos, pela demarcação de suas terras e pela manutenção de sua identidade indígena. Antigamente todo dia era dia do índio, mas hoje, infelizmente, ele só é lembrado no dia 19 de abril. Então a gente sabe que dia 19 de abril é o dia do índio, né? E esse dia ele foi, né, decretado como dia do índio em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas. Mas a gente deve entender que, como está falando aqui, que antigamente todo dia era dia do índio, porque o índio, ele é o nativo, né? Era o povo que habitou aqui desde o começo, né? Eles que habitavam o território brasileiro desde sempre, né? Então, todo dia era dia deles, mas com o tempo, né, até mesmo com a perda de várias tribos indígenas, né, por conta desses fatores que a gente já falou,
o índio ele foi sendo esquecido, ele foi sendo deixado de lado, e ele só é lembrado, né, infelizmente, no dia 19 de abril, que é o dia que a gente comemora esse povo, né, o dia desse povo. E eles também entendem essa data não só como uma festividade, mas como um dia, né, para se autoafirmar como um índio, né, atrás dos seus direitos, atrás da demarcação das suas terras também, certo? E a gente vai ter a nossa atividade, tá? Que vai ser, a gente vai ter a atividade de A Maneira de Viver dos Indígenas, que é na página 35, e, né, de antigamente todo dia era dia do índio, que é da página 37. E até a questão 1 até a questão 6. Vocês vão ver que na página 36, né, vai ter um textinho falando sobre o índio que vocês vão ler para poder responder essas questões aqui, da primeira a sexta, da página 37, tá? E como eu falei, algumas questões sobre esse conteúdo que a gente viu aqui, né, vai estar lá incluso no TD de História, tá bom? As últimas questões vai ser um pouquinho falando desse conteúdo que a gente abordou hoje, certo? Então, meus amores, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham dado para compreender. Sempre revisem como eu falo, tá? Então, um beijo, meus amores. Se cuidem e até a próxima aula.